Depois de 3 anos morando em Londres, a gente tomou uma decisão muito difícil e a gente decidiu contar para vocês hoje. A gente está indo embora de Londres. E antes que vocês se perguntem, a gente não está indo de volta para o Brasil. E nesse vídeo a gente vai contar toda essa história para vocês. Por que a gente tomou essa decisão? Quais foram os fatores que levaram a gente a entender que Londres não é pra gente? E a gente também vai contar para onde a gente está indo. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai contar para vocês qual é o lugar que a gente vai se mudar. E quais foram as motivações. A gente vai abrir o coração, fazer um vídeo honesto. Mas agora, como vocês podem ver, estamos preparados para fazer uma trilha aqui no interior da Inglaterra. Então bora com a gente. E antes de tudo, a gente precisa voltar um pouco na história para vocês entenderem por que é que a gente veio parar aqui em Londres. Eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. Durante toda a minha vida, eu fiquei imaginando como é que seria a vida fora do país, num país mais desenvolvido, mais seguro. Todo esse tipo de coisa que a gente já sabe, né? Que já é clichê para quem quer sair do Brasil. E quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar pensando o que eu posso fazer ou o que eu posso fazer para construir uma carreira que me leve para fora do Brasil. Então, é importante vocês saberem disso para entenderem como é que a gente veio parar aqui. Só que na minha cabeça, eu sempre tive como objetivo ir para os Estados Unidos, porque era o que eu via nos filmes, era o que eu via nos videogames e etc. Então eu sempre criei esse sonho sobre ir para os Estados Unidos. E eu trabalho numa empresa americana, que eu já tô há mais de 12 anos, né? Então essa história ela já vem de muito tempo atrás. E como eu trabalho numa empresa americana e o nosso maior escritório com mais de 5.000 pessoas fica lá nos Estados Unidos, eu imaginei que quando isso fosse acontecer, aconteceria para lá. Eu já vinha falando com os meus chefes, já vinha falando com pessoas lá dos Estados Unidos, para ir construindo, né, uma pedrinha por vez até eu conseguir chegar lá. E de repente, 3 anos atrás, a gente recebeu a proposta de uma vaga aqui em Londres. É a mesma empresa que eu trabalho, mas assim, não é um escritório que a gente fala muito quando a gente está no Brasil. Então, na minha cabeça, eu nem sabia que a gente tinha um escritório aqui em Londres. E aí apareceu essa oportunidade e a gente veio. E no começo, como a gente chegou no verão, é a melhor hora, né, para você chegar aqui. Você consegue se adaptar de uma forma muito mais fácil. Então, os primeiros, vou dizer, 3 meses ali, talvez um pouquinho mais, porque a gente chegou mais ou menos em final de julho para agosto, que é meio pro fim do verão já. Até acho que setembro, outubro, a gente foi levando muito bem. E a gente estava vivendo uma vida como se fosse, assim, a realização de um sonho mesmo. Passeando muito, viajando um monte pela Europa, fazendo também um monte de exploração dentro da própria cidade de Londres. Cada dia a gente queria estar em um lugar, cada dia um ponto turístico diferente. Eu saía do trabalho, ia para casa e a gente se encontrava, tomava banho e já ia para o centro para conhecer. Então é aquela vida de eu tô de férias, eu tô conhecendo, tô explorando. E essa primeira parte, ela é muito boa, mas ela uma hora acaba. E uma coisa importante para vocês entenderem, antes da gente contar o que fez a gente tomar essa decisão, é vocês entenderem quem nós somos e o que a gente valoriza. Bem, como casal e como pessoas individuais, a gente valoriza muito ter uma rotina. Eu valorizo super ter um solzinho, a gente valoriza ter momentos de lazer, a gente valoriza viajar. E o que a gente mais gosta de fazer, na verdade, é ter a oportunidade de conhecer o mundo, de conhecer outras culturas. Não é à toa que a gente se muda para outro país. A gente ama ficar em casa com nossos gatos, curtir a casa. Então, pra gente também é muito importante ter qualidade de vida no aspecto de ter uma casa boa pra morar. E a gente gosta de ficar junto, a gente gosta também de ter um pouquinho de ócio, tá, gente? A gente não tá sempre só fazendo esportes, mas a gente também gosta muito de sair, de andar no parque, fazer as nossas coisinhas de esportes, porque a gente também é muito ativo. Mas eu acho que uma das coisas que a gente mais valoriza é sentir que o nosso dinheiro rende, ou seja, a gente ter dinheiro pra pagar as contas e também ter dinheiro pro lazer, sem ser um super problema ter lazer financeiramente falando.
E tem um fator em específico que aconteceu que fez a gente chegar nessa tomada de decisão. E eu vou contar essa história para vocês desde o começo. Lá em julho do ano passado, um pouco depois do verão, já foi mais, na verdade, no finalzinho do verão, acho que foi agosto, setembro, eu tive uma troca de chefe. Junto com a troca de chefe, eu também estava iniciando o meu trabalho como mentor por fora do meu trabalho principal, né? Então eu já tinha uma rotina intensa de trabalhar CLT, entre aspas, trabalhar como mentor de carreiras, também como produtor de conteúdo para o Instagram e para o YouTube, tanto que naquela época eu entreguei o YouTube para a Isabela para ela fazer 100% do que a gente estava planejando fazer. Muitas vezes eu nem aparecia nos vídeos, era por esse motivo. Então eu tive essa troca de chefe, já foi um momento que a minha rotina começou a intensificar. Quando chegou setembro, um dia antes da gente sair de férias, e eu já estava saindo de férias com a intenção de dar uma pisada no freio, né? Um dia antes de sair de férias, eu tive uma conversa muito difícil com a minha chefe, no sentido de, olha, não tá dando, tô com muita coisa, eu preciso de ajuda, blá, 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 blá. E ela respondeu, né, positivamente a isso, querendo me ajudar, mas foi uma conversa que, por si só, me cansou muito. E aí, no final daquele dia, a gente foi pra academia e eu, no meio do, acho que foi na verdade no comecinho do treino ainda, eu comecei a sentir uns sintomas como se fosse de uma alergia. Eu primeiro comecei a sentir o meu olho coçando e como eu sou muito alérgico, eu achei que pudesse ser alguma coisa ali, algum produto químico que tivesse ali na parte que eu tava treinando, alguma coisa assim. De repente, quando eu comecei a sentir a coceira no olho, né, eu fui pro banheiro para lavar o rosto e no caminho pro banheiro eu já fui percebendo que o meu nariz foi travando também. Aí eu falei, opa, não tá normal isso aqui. Aí eu já comecei a ficar meio tonto assim, sabe, me senti meio zonzo. E foi a hora que eu mandei mensagem pra Isabela e falei pra ela, ó, a gente precisa ir embora, eu tô passando mal. Quando a Isabela me encontrou na recepção, a gente já indo pro carro, eu comecei a fechar a garganta e eu já não conseguia mais respirar. E aí foi a hora que eu falei, eu acho que eu vou morrer, né? O que é isso que eu tô sentindo que eu nunca senti na minha vida? E a Isabela ligou pra ambulância, chamamos a ambulância. Quando a gente chegou em casa, a ambulância chegou junto praticamente. E ao chegar lá, eles fizeram alguns exercícios de respiração comigo, nem aplicaram nenhuma medicação. Um dos atendentes, né, dos médicos lá, dos enfermeiros, sei lá o que eles são, ele sugeriu dar adrenalina, alguma medicação, e aí ele sugeriu a medicação, mas um médico que parecia ser mais experiente falou, não, acho que não vai precisar não. E aí ele começou a fazer exercício de respiração comigo, e eu fui já dando uma acalmada. Independente de ter começado a ver uma melhora, o atendente falou que a gente precisava ir para o hospital, obrigatoriamente, né? A gente foi para o hospital. Em resumo, nessa história, aquilo foi um ataque do pânico. Não foi uma alergia, não foi asma, nada que eu já esperava que pudesse ser. E isso para mim foi uma novidade. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. E aí, depois disso, a gente foi viajar no dia seguinte, a gente curtiu muito as férias, a gente descansou e tal. Voltamos para a Inglaterra. E depois que a gente voltou para a Inglaterra, a minha rotina de trabalho continuou intensa, né? Então, nada mudou. Eu tive férias para descansar, mas a rotina ainda estava difícil. E aí, quando isso aconteceu, eu fui levando com a barriga. Falei assim, não, vamos indo. Uma hora a gente consegue resolver isso aqui. A minha chefe, ela começou a achar algumas opções, algumas maneiras de me ajudar para reduzir a carga de trabalho, etc. Falei, beleza, uma hora vai melhorar, né? Só que aí chegou dezembro, inverno, a pior parte do inverno. Enquanto é Natal, ainda tem uma coisa para se segurar, mas começa a terminar dezembro, entrar janeiro, a gente começa a ficar muito deprê, pela falta do sol, pelo frio, pela chuva e tudo mais. E aí, tanto eu quanto a Isabela, já muito estressado com toda essa situação, a Isabela também atendendo os clientes dela, como eu não tinha mais tempo hábil para fazer qualquer coisa para casa, a Isabela tomou conta e fez 100% das coisas da casa, então nós dois estávamos sobrecarregados nesse momento, e aí a gente começou também a ter muitas discussões como casal, e essa foi a hora derradeira que a gente falou, peraí, alguma coisa está errado, né? Acho que a gente precisa pensar o que é que a gente precisa fazer para resolver. Dentre todos os motivos que fizeram a gente chegar nessa situação, tanto no relacionamento quanto no trabalho, dentre todas as coisas que fizeram, entre elas está o país que a gente mora e a rotina que a gente leva aqui. E esse foi o momento em que a gente clicou e falou, peraí, agora a gente precisa fazer um plano e pensar o que é que nós temos que fazer
para mudar desse país? Eu acredito que em 3 anos quase morando aqui, a gente evoluiu como casal e como pessoas, um tanto que a gente não teria a possibilidade de ter crescido tanto em fé, quanto em confiança em Deus e quanto casados no Brasil. Porque essa dificuldade faz a gente se sair fortalecido. Não existe nada que seja assim, eu vou sair mais experiente sem ter quebrado um pouco a cara, eu vou amadurecer sem passar por experiências difíceis. Então, assim, também é uma grande oportunidade pra gente parar e reconhecer o quanto a gente se conheceu melhor, o quanto a gente amadureceu em fé. E eu acho que isso é bom a gente se apegar. Até pra quem não tá morando em outro país, é sempre bom olhar pela outra perspectiva da coisa. Senão, gente, a gente fica muito abalado. É pensar, né? O que eu posso aprender com isso? E muitas vezes Deus ensina através de desafios. Exato. E pra te guiar pra um lugar melhor. Então tá, a gente vai resumir em 3 pontos quais foram os exatos motivos da gente ter tomado essa decisão. E a gente quer começar falando sobre talvez o principal dos motivos, que é o clima. Que é Como o que a vocês gente podem tá ver. agora. O clima acho que é uma coisa que, assim, ele afeta o próximo item que a gente vai falar, mas você por si só, eu acho que por a gente ser brasileiro e ter acostumado com um país tropical, em que a gente tem sol em abundância, a gente não tem grandes períodos longos de muito frio, então naturalmente o nosso corpo biologicamente não está preparado para viver isso. A gente se adapta? Obviamente a gente se adapta, mas isso também te dá aquela sensação de, será que é isso mesmo? Será que eu quero me adaptar para eu viver isso pro resto da minha vida? E a gente começa a sentir falta de muitas coisas, né? A falta do sol, como a Isabela já falou nesse vídeo, talvez tenha sido um dos principais motivos relacionados ao clima, mas também porque a gente se vê às vezes preso durante o inverno, né? Durante os períodos mais frios. Até porque tem muita chuva, né? E não tem como sair de casa. Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que o problema não é o frio, eu acho que o problema é a chuva. Antes que alguém fale nos comentários, porque já falaram, uma vez vieram aqui e falaram que a gente é muito infantil porque quer encontrar fora do Brasil coisas do Brasil. Gente, deixa eu explicar. É isso, né? E não é isso. É só uma questão de você gostar mais de uma coisa do que outra. E tá tudo bem quando você, do outro lado, gosta de chuva e eu não. A gente não tá querendo te ofender quando a gente fala que a gente não gosta de chuva. É só porque eu gosto de dar uma pedalada, eu gosto de fazer isso que a gente tá fazendo hoje. E aí, pra você fazer uma trilha, se a chuva estiver forte, até agora tá ok, mas daqui a pouco já começa a ficar muito ruim Já se tiver com incomoda. chuva forte. E não só isso, tem a escuridão também, né? É. Acho que além da chuva e do frio, a escuridão, pra mim, traz esse fator depressivo do inverno. Porque muitas vezes eu me via em situações, por exemplo, eu tô saindo de casa às, 7h30 da manhã, tá mó breu, tá escuro. Eu tive que tirar todo o gelo do vidro do meu carro, esperar o carro aquecer um pouco, tudo mais. Fui pro escritório. Cheguei, entrei no escritório. Saí pra almoçar, cinza, e aquele cinza que parece já umas 5, 6 da tarde no Brasil. Você já não vê muita luz. Aí beleza, você vai, almoça, volta pro escritório. Quando dá a hora de ir embora, você sai, tá de noite já. Tá o breu de novo. E é aquela sensação de minha vida tá passando rápido e eu não tô conseguindo viver. Pra mim era essa parte que trazia
mais esse ambiente depressivo do inverno, né, do clima. E que, na verdade, remete muito à condição que a gente já estava no Brasil e não gostava, que é trabalhar o dia inteiro, porque a rotina de trabalho do Brasil é muito alta, e não ter tempo pra nada. Mas quando você vê, você também não estava tendo tempo aqui. Então, que troca é essa que eu andei fazendo? E o segundo ponto é a cultura. É o jeito das pessoas, que talvez esse tenha sido também um dos fatores que lá no começo já te fez começar a sentir, né, que não era o lugar para você. Sim, mas isso daí é porque a sociedade, como em todos os lugares, tá, pessoal? É dividido muito em camadas. E apesar de aqui ser bem sutil, existe a diferença cultural. Então vamos lá. Se uma pessoa for mais bem de vida, mais abastada, ela vai te tratar melhor. E aí você talvez não vá sentir tanta essa coisa do inglês ser mais frio, mas ainda assim, a cultura do londrino, eu não sei dizer de todo mundo que tá no UK, mas a do londrino é small talk, coisas superficiais, né? Se você mora em São Paulo, talvez seja uma cultura parecida com a de São Paulo, tirando a parte de que o brasileiro, naturalmente, ele quer te tratar melhor. Ele se importa em como ele vai te tratar. Aqui eles não se importam em como eles vão te tratar, no que você sente com o tratamento deles. E que, assim, também não culpo. Acho que talvez eles estejam certos e a gente aqui é people pleaser demais. Então, se você mora em São Paulo, talvez você já tenha uma noção de como é o povo londrino. Mas existe o resto da Inglaterra. Se você mora no resto da Inglaterra, talvez isso que a gente está falando não se conecte com você. Essa é a nossa opinião. E eu acho que uma outra coisa sobre a cultura que é interessante falar, porque a Isabela acabou de tocar nesse ponto, mas indo mais a fundo, eu tive uma experiência, a Isabela teve outra. Eu, na posição que eu tenho, no trabalho que eu tenho, no tipo de empresa que eu trabalho, né, estando aqui como um expatriado, eu fui tratado de uma forma muito boa. E as pessoas queriam ter contato comigo, as pessoas queriam se relacionar comigo de trabalho, né? A Isabela, ela já não veio com um emprego, ela precisou conseguir um emprego aqui. E ela conheceu pessoas daqui, das classes mais baixas, talvez, né? Sim, porque ela estava num emprego de entrada, né? Então a experiência dela foi completamente diferente da minha, porque eu tive acesso a uma parte da sociedade e ela teve acesso a uma outra parte. E como tudo pode mudar e muda, hoje, por exemplo, eu tenho muito mais amigos que nasceram e foram criados em Londres do que o Gustavo. Mas por quê? Porque eu saí daquele lugar que eu estava e mudei. Então ficou muito mais claro ainda que dependendo do lugar que você se encontra, é mais fácil você acessar ingleses que queiram fazer amizade com você do que outros. E o terceiro ponto é o custo de vida. A gente sabe que Londres é uma das cidades mais caras do mundo para se viver, né? E que talvez o principal custo quando você vem morar aqui é o do aluguel. E ele ocupa uma boa parte do salário que você vai ganhar. Mas tem diversos outros custos que estão além do aluguel, que somados eles têm uma carga muito pesada no teu custo de vida, né? Sim, impacta muito na sua qualidade de vida. Por exemplo, você quer ir num restaurante e, gente, pode me dizer o que for. Ah, é porque tem de 9. Tem de 9. Comida, na minha opinião, não presta. Com o Ciltex, cada ano ficando mais caro. Energia, cada ano ficando mais cara. Aluguel. É o supermercado, né? E o supermercado, gente, o preço vai subindo assim, ó. Eles vão fazendo de um jeito que toda semana sobe só um pouquinho. E aí, quando você compara a um ano atrás, subiu um montão. Coisas básicas, a ração dos gatos, coisas que a gente compra sempre pra casa, material de limpeza, tudo mais caro e cada ano mais caro, além da inflação. E aí vocês podem até falar, né? Ah, mas Gustavo, não vai ter inflação nos outros países? Vai, mas de novo, a gente tem que colocar na balança todos os pontos e eu prefiro pagar caro para morar aqui com esse tempo ou eu prefiro pagar caro onde tem sol? Acho que essa é a decisão que você tem que fazer quando você tá numa situação em que você não tá 100% satisfeito com o que você tem, né? Sim, outro aspecto vocês também têm que olhar não só a questão do custo de vida, mas a questão tributária. O quanto se desconta do seu income, direto do seu contra-cheque, comparado com outros países. Eu acho que para superar a Inglaterra, só a Suíça. Eu não tenho certeza do que eu tô falando. Mas esse é um ponto super importante, porque assim, o que você fica de líquido, que é o que conta. Não adianta ficar olhando por salário, gente. Você tem que olhar o quanto você vai ter no seu bolso no final das contas. E a gente já falou durante esse vídeo que um dos nossos objetivos também é de ter a nossa própria casa.
né? A reserva financeira pra gente é algo importante. E quando você vê que você tá tendo um custo muito alto, não tá sobrando o suficiente no final do mês para você investir no seu futuro, você precisa colocar a mão na consciência e pensar de novo. Exato. O problema é que, com mesmo todos esses pontos que nos faziam repensar, a gente ainda não sabia como resolver isso. A gente conversava muito sobre os pontos que não estavam bons, mas a gente não tinha sentido a urgência. Então a gente não sabia como a gente ia fazer para resolver isso. E acho que o que faltava era realmente alguma coisa acontecer para criar essa certa urgência, né? Em a gente descobrir uma maneira de conseguir se mudar. E no final das contas, acabou sendo toda a questão do burnout, né? Teve o burnout lá na época de julho, agosto, como eu contei para vocês. Aí foi trabalho acumulando, a gente sem enxergar muito bem uma saída. Chegou em dezembro, inverno bateu. Passou Natal, começou janeiro mais duro, e aí esse foi o momento derradeiro da gente criar essa urgência e eu simplesmente falar, agora preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Vamos descobrir como é que a gente vai fazer para sair daqui. E depois disso tudo a gente começou a refletir o que tem que ter esse país que a gente quer se mudar. Qual é a vida que a gente quer viver? E aí a gente começou a fazer uma super lista de coisas que são importantes pra gente, como uma cidade que seja um pouco mais tranquila, que obviamente tem um clima melhor, que tenha sol, mas também uma cidade que seja segura, que a gente possa ter filhos, que tenha uma boa educação, que não seja tão rigorosa em termos de cobrança de impostos e que, conectando muito com a questão de segurança e liberdade, que também seja na Europa. E por isso a gente não quer voltar para o Brasil. E além disso, a gente quer viver do mundo digital, né? Nós estamos construindo o nosso plano já considerando isso. Quando que vai ser o momento que eu vou conseguir fazer a transição do meu trabalho convencional para viver do digital? E isso pode levar anos. Então, se a gente tiver que esperar muito tempo para fazer essa transição, que pelo menos o lugar onde a gente vai estar preencha mais caixinhas da nossa lista do que é qualidade de vida, né? E com isso a gente percebeu que o lugar que mais preenche, assim, os itens da nossa lista é a Espanha. O grande problema é, a gente não faz a mínima ideia de quando isso vai acontecer. A gente já tomou a decisão que a gente quer se mudar e a partir de agora eu tô começando a planejar como é que a gente vai fazer isso. Eu tenho atualmente 3 planos de 3 maneiras de conseguir chegar na Espanha. Eu vou contar mais pra frente em um vídeo especificamente quais são esses planos que a gente está fazendo, porque pode até servir como inspiração para vocês que querem sair do Brasil, ou se vocês querem se mudar dentro da Europa, ou onde quer que vocês estejam. Então assim, não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas a gente tem certeza que vai acontecer. É só uma questão da gente se organizar, se planejar, fazer tudo o que precisa ser feito e a mágica acontece. Como se fosse fácil, a gente vai aparecer lá um dia e alguém vai falar, nossa, como é que você consegue morar em qualquer lugar do mundo? Não é fácil, exige planejamento. Mas é isso, então vocês vão acompanhar toda essa trajetória até a gente conseguir realizar esse sonho. E ó, eu vou confessar para vocês, não saber a data, para mim é a pior parte, é a parte mais difícil, porque é isso que me gera a ansiedade, assim, eu quero que aconteça amanhã. E aí a Isabela precisa sempre me lembrar que eu tenho que ter fé e acreditar que não vai acontecer no meu tempo, vai acontecer no tempo de Deus, né? Eu acho que Deus tem propósitos no meio desse caminho aí, que a gente tem que passar por algumas coisas. E toda vez, isso também é um conselho, tá, gente? Aonde mora a ansiedade, não mora a fé. Então, toda vez que a gente se sente ansioso, vale a pena dar uma lembrada que isso não é um sentimento que vem de Deus. Exatamente. Então, assim, a nossa expectativa é de que a gente consiga se mudar ainda esse ano, até o final do ano seria o nosso desejo, mas não está nas nossas mãos e além disso a gente só quer fazer essa mudança quando a gente se sentir seguro mesmo. Todas as pontinhas estão amarradas, porque mudar de país não é simples, não é como você mudar de apartamento. Existem diversas complexidades para você se mudar de país, mas a gente tem certeza que vai acontecer. E obviamente, gente, a gente também vai sentir falta das coisas que a gente foi fazendo para se sentir melhor aqui. Querendo ou não, você se adapta ao lugar, você faz amigos, você constrói sua rotina. Eu e o Gustavo, a gente ama a casa que a gente mora, apesar do aluguel ser caríssimo. A gente tem nosso sofazinho, as nossas coisas que a gente gosta de fazer. Eu hoje já tenho uma rotina estabelecida com pessoas que eu amo por perto. Então isso tudo me faz hoje ter até um pouquinho de receio da próxima mudança, de como vai ser o próximo lugar. E, gente,
Eu juro pra vocês, se Londres fosse um pouco mais ensolarado, as pessoas fossem menos rabugentas, eu te juro que eu moraria aqui pra sempre. Especialmente depois que a gente se mudou, a gente conseguiu entender que morar fora não é só sobre dinheiro, é muito mais sobre como você se sente no lugar, sobre como você ama o lugar, quanto você se sente realmente parte daquilo e se identifica. Eu acho que a questão da identificação, gente, é muito pessoal. E tem gente que vai para Londres e se identifica com Londres, né? Exato. Tem gente que ama. E quando chega num lugar e fala assim, nossa, aqui é o meu lugar, a gente infelizmente não teve esse clique com Londres. Isso daqui vale para vocês que moram em um lugar que vocês não estão 100% felizes e muitas vezes pode passar pela sua cabeça que é impossível você mudar isso. E a grande realidade é que se você se programar, se planejar, se você pesquisar quais são as maneiras de você fazer isso, você consegue fazer. Você não é obrigado a ficar morando num lugar que você não gosta, ficar vivendo em um lugar onde você não sente que você faz parte daquele lugar, simplesmente porque você já saiu do Brasil. Agora, se você ainda está no Brasil, a mesma coisa. Às vezes você não tá feliz em São Paulo, mas no Rio de Janeiro você vai ser mais feliz. Ou você se muda, sei lá, pro Nordeste. Tem tanta gente que eu tô vendo indo morar na Bahia. Você tem um lugar no mundo que você se sente melhor, que você se sente parte. E eu acho que cabe a cada um de nós tá sempre procurando por qual lugar é esse, né? Porque no final das contas você consegue encontrar se você explorar, se você procurar. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like também para ajudar pra gente saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos. E se vocês sabem de mais alguém que está querendo se mudar de país, não se esquece de compartilhar com essa pessoa também. Valeu! Até o próximo!